Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você os benefícios do amendoim. Além de muito delicioso, é versátil, né? O amendoim também, pratos doces, pratos salgados. Ele também traz muitos benefícios para a nossa saúde de uma maneira bem ampla. Pode ser bom se você tem diabetes, se você quer melhorar a saúde cardiovascular, o intestino. Eu vou te explicar tudo isso. Inclusive, eu vou te falar mais sobre as calorias dele e cuidados a se ter justamente com relação à quantidade, combinações. Você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você tem hábito de consumir amendoim no dia a dia. Se você consome ele puro em alguma receita. Qual a sua receita preferida com amendoim? Eu vou adorar ver o seu comentário. Falando em receita, lembra que eu tenho uma playlist aqui de receitas com amendoim, uma playlist de receitas com farinha de amendoim ou farinha de amêndoas também, que elas são bem parecidas, e vou deixar aqui embaixo na descrição para te inspirar. Quando a gente pensa em amendoim, muitas pessoas pensam no petisco, né? Mas o amendoim entra bem em receitas e pode ser incorporado de forma recorrente ao dia a dia para conseguir tirar os benefícios, né? Para a gente conseguir retirar os benefícios dele para a nossa saúde. Quando a gente pensa em benefício, uma das primeiras coisas que saltam aos olhos é o benefício para a saúde cardiovascular. O amendoim ele é fonte de gorduras muito saudáveis, monoinsaturadas, que ajudam a melhorar a saúde do coração, ajudam a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, ajudam a melhorar o HDL, que é o colesterol bom, e isso pode fazer com que ele proteja o coração. Além de tudo, ele tem antioxidantes naturalmente que também protegem o nosso sistema cardiovascular e contém os fitoesteróis, que são compostos que ajudam a controlar o colesterol. Então, os estudos verificaram já que o consumo regular e correto do amendoim pode ser protetor para a saúde do nosso coração. Segundo benefício é a grande quantidade de antioxidantes que ele tem. O amendoim é rico em resveratrol. Lembra que a gente pensa na uva tinta, no suco de uva tinto, pensa no resveratrol? Ele também está presente no amendoim. Te falei também que ele tem os fitoesteróis. Isso pode ajudar a ter efeitos anti-inflamatórios, pode ajudar a diminuir a inflamação crônica de baixo grau no nosso organismo, pode ajudar inclusive em casos de dor mais extrema, artrite, artrose, inflamações no corpo, problemas inflamatórios intestinais. Então, se você é uma pessoa que vive muito inflamada, o amendoim pode te ajudar nesse sentido também. Um outro benefício interessante do amendoim é que ele pode te ajudar na sensação de saciedade e de uma forma indireta pode te ajudar a controlar o apetite. Isso porque o amendoim ele é rico em fibras, rico em proteína e rico em gorduras. Então ele acaba tendo um combo que aumenta a saciedade. É só você comparar, por exemplo, se você no meio da tarde comer uma maçã pura e se ao invés da maçã pura você comer uma maçã com um punhado de amendoins, qual momento você vai se sentir mais saciado? Com certeza se você acrescentar o amendoim à fruta nesse lanche da tarde, porque ele vai ajudar a aumentar essa sensação de saciedade. Claro, sempre tendo em conta, né, a quantidade de amendoim que você consome, mas a gente já vai falar disso. O amendoim está muito relacionado também em ser um alimento interessante para quem vive com diabetes. Isso porque ele contém uma grande quantidade de fibras, proteína, gorduras boas, que são ingredientes que ajudam a lentificar o índice glicêmico. Isso por si só já é interessante. Ele tem pouco carboidrato líquido, ou seja, ele tem carboidrato, mas muitos deles são em fonte de fibra, que são carboidratos não digeríveis. Então, com isso, ele ajuda a regularizar os níveis de açúcar do sangue e previne os picos de insulina. Então, ele ajuda a manter a glicose mais estável. Ele pode ser uma boa opção para você substituir em algumas receitas a farinha de trigo, por exemplo. Se você opta por fazer receitas low carb, você pode substituir farinhas mais ricas em carboidrato pelas farinhas de oleaginosa, como amêndoas. E se você acha que a amêndoa é cara, você pode substituir por farinha de amendoim ou amendoim batido, porque eles são muito similares em termos de propriedades nutricionais e ajudam nessa questão do controle do açúcar do sangue. Inclusive, por isso que tem outro benefício do amendoim, que é ele ser interessante para quem faz dieta low carb. Como eu te falei, ele é baixo em carboidrato líquido, rico em fibras, rico em gorduras, dá uma consistência úmida, interessante às nossas massas e normalmente é bem tolerado e indicado para quem faz dieta baixa em carboidratos. Se você quer dica para ajudar a controlar o açúcar do sangue, para fazer uma dieta low carb interessante para te ajudar a emagrecer e até mesmo para diminuir a inflamação, o amendoim ajuda nisso tudo, né? Eu tenho 3 materiais justamente para cada uma dessas questões,
com receitas, com cardápios, com dicas. E aí eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição se você se interessar. O amendoim também pode te ajudar a ganhar peso com saúde e construir mais músculos. Isso porque ele é um alimento densamente calórico. Então, se você veio de um processo de doença, tá precisando recuperar o peso, o amendoim pode te ajudar, porque com pouca quantidade de amendoim você consegue bastante caloria. E ele também pode te ajudar na construção muscular, porque ele contém proteína. A gente normalmente pensa no amendoim, pensa muito em gordura, pensa até em fibra, mas esquece que ele é uma boa fonte de proteína vegetal também. Então, principalmente se você é vegano, se você busca, né, complementar a sua fonte de proteína, ele é uma excelente adição para o dia a dia. Acabei de falar para você que ele pode te ajudar a emagrecer, né, pela saciedade, mas também pode te ajudar a ganhar peso com saúde. Então, como pode? Na verdade, a maioria dos alimentos é assim. Tudo vai depender de quanto você come e das combinações que você faz. O amendoim por si só, de fato, é um alimento mais calórico. Ele é muito rico em gorduras, gorduras saudáveis, sim, mas ele é calórico e tem mais gorduras. Então você vai conseguir extrair todos os benefícios dele se você comer com parcimônia, ou seja, se você contabilizar a quantidade de amendoim que você consome no dia a dia. Não é porque o alimento é saudável que a gente vai extrapolar a quantidade dele, porque, salvo raras exceções como os folhosos, por exemplo, se a gente come muito de um alimento, ele pode contribuir para o ganho de peso, principalmente se é um alimento mais gorduroso, como amendoim, como abacate, como coco, como azeite. Todos esses alimentos são saudáveis, mas desde que a gente consuma em quantidades moderadas na alimentação. A combinação também é uma questão interessante, porque se o alimento já é calórico, como amendoim, se você acrescenta muito carboidrato, por exemplo, leite condensado, se você acrescenta açúcar, se você acrescenta alimentos muito carboidrato, vai contribuir para o ganho de peso, porque você vai ter o pico de glicose deles com esse excesso de gordura do amendoim. Então, faça escolhas conscientes, controle a quantidade de amendoim. Normalmente, uma porção de 30 gramas por dia é o que funciona para a grande maioria das pessoas. E lembre que se você for optar por produtos de amendoim, como a pasta de amendoim, por exemplo, tenta consumir uma caseira que você não coloca nenhum tipo de adoçante, nem óleo, né, prejudicial, que às vezes as industrializadas têm. Agora, se você optar pela industrializada, observa o rótulo, tem que ter só amendoim para garantir que você vai conseguir todos esses benefícios dele. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de consumir o amendoim, se ele entra mais como um complemento ou se ele, de fato, você contabiliza ele no dia a dia, assim, conta muito com ele para proteína, para as fibras, ou se ele entra de forma mais esporádica. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, porque você também me ajuda. E compartilhe esse vídeo aqui com quem precisa dessas dicas, com quem vai gostar dessa informação, algum amigo, algum familiar. Vamos juntos ver você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.